Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os testes de Kruskal-Wallis e Wilcoxon como componente avaliativo na disciplina de Estatística Experimental do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UFMT Campus Sinop. O docente responsável pela disciplina é o professor Dr. Evaldo Martins Pires e as discentes responsáveis por tratar do presente tema são Janaína Trindade Franco e Juliane Bianchi Moraes. Então, esse fluxograma, ele traz de forma bastante resumida quais os testes que podem ser aplicados em diferentes situações. Então, nós vamos tratar dos testes de Wilcoxon e teste de Kruskal-Wallis, que são aplicados para dados que contêm uma distribuição não normal, ou então que possam ter uma distribuição heterogênea, então opta-se pela estatística não paramétrica para realizar a análise. Então, nós podemos analisar esses dados quando eles pertencem a dois grupos ou quando eles pertencem a mais de dois grupos, então 3 ou mais grupos. Quando nós temos dois grupos para serem analisados, nós podemos estabelecer para dados pareados o teste de Wilcoxon. E quando nós temos 3 grupos ou mais, para dados não pareados, pode-se lançar mão do teste de Kruskal-Wallis. Nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco mais do teste de Kruskal-Wallis. Então, o roteiro desse trabalho e dessa aula é tratar da introdução, de qual que é o uso e aplicação desse teste, quais são os requisitos para a realização desse teste, quais as hipóteses que são testadas, como é feito o método manual e como é feita a interpretação no método manual, e qual é a demonstração no BioStat, que é o programa estabelecido pela turma, e também a interpretação no programa BioStat. O teste de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico. Além disso, ele pode ser tratado também como uma extensão do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, porque ele também exige uma mensuração em escala ordinal. Apesar disso, o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney é utilizado para avaliação de 2 amostras, enquanto o teste de Kruskal-Wallis permite a análise de 3 ou mais amostras. E ele é também considerado um teste análogo ao teste F da ANOVA de um fator, que é um teste paramétrico, que promove a análise de variância dentro da perspectiva de que as amostras são independentes e normalmente distribuídas. O teste de Kruskal-Wallis, no entanto, ele não tem essas restrições entre as comparações. Os requisitos básicos para a implementação desse teste são principalmente o nível de mensuração mínimo ordinal. Então, os dados eles precisam poder ser organizados em ordem. Além disso, o número de grupos ou de populações a serem analisados tem que ser maior do que 2, então de 3 ou mais grupos ou populações. E essas amostras elas precisam ser independentes, então ele não é utilizado para amostras pareadas. Então, para que utilizar o teste de Kruskal-Wallis? Ele permite avaliar se as amostras elas pertencem a populações diferentes. Além disso, se as diferenças que são encontradas entre essas amostras, elas representam uma diferença real entre essas populações, ou se são apenas variações casuais esperadas entre essas amostras, que são selecionadas aleatoriamente em uma população. Só que não é possível determinar quais diferenças são essas, ou quais os grupos diferentes entre si, então realiza-se um teste complementar para finalizar essa análise e essa interpretação. Então, as hipóteses testadas no teste de Kruskal-Wallis são: a hipótese nula é de que todas as populações possuem funções de distribuições iguais, enquanto a hipótese alternativa é de que ao menos 2 das populações possuem funções com distribuições diferentes. E nós vamos testar essas hipóteses dentro desses grupos a serem analisados, aceitando a hipótese nula ou rejeitando a hipótese nula e então lançando mão de aceitar a hipótese alternativa. Agora nós vamos tratar um pouco mais sobre o método manual, que pode ser realizado manualmente de fato ou também pelo programa Excel, certo? E nós temos um passo a passo a ser seguido para que consiga se realizar o teste e também a sua interpretação. Então, nós temos aqui
4 grupos dentro deste exemplo de um artigo de Calux publicado em 2001. Esses grupos, eles possuem distribuição normal. Apesar disso, essas populações elas apresentam heterogeneidade entre as variâncias. Portanto, é possível também optar-se pelo teste de Kruskal-Wallis, que é uma análise, entre aspas, limitante, mas que permite ser implementada também para dados desse tipo. Então, nesse artigo de Calux, ele faz uma análise de 4 grupos, cujo grupo A, grupo B e grupo C possuem neoplasias intrauterinas diferentes entre si, e o grupo D é o grupo controle, ou seja, é o grupo que não possui nenhuma neoplasia uterina. E o que ele testa é a marcação de células endoteliais em vasos nessas neoplasias. Então, esses dados aqui correspondem ao número de células endoteliais marcadas dentro de cada um dos casos a serem analisados. E o que ele quer saber é se o marcador utilizado ele é eficiente ou não para a detecção dessas neoplasias. Então, o que se espera? Que os grupos A, B e C sejam diferentes do grupo D, exatamente porque o grupo D ele constitui um grupo controle, o qual não tem a doença. Então, num primeiro momento, para a realização desse teste, nós vamos organizar todos os dados, independente de qual grupo pertença, em ordem crescente. Então, aqui nós colocamos em ordem crescente e nós vamos colocar os postos, então fazer o ranqueamento de todas essas amostras, aplicando os valores a partir de 1 em diante para todos os postos. No entanto, notem que em algumas situações, as quais eu destaquei, a gente tem uma repetição de valores de amostra, mas os postos eles são diferentes. Então, nesses casos, nós precisamos aplicar uma correção. Então, é realizada uma média desses dois valores e o valor encontrado é atribuído a ambas as amostras cujo valor é igual. Então, neste caso aqui, quando nós fazemos a média, nós temos um posto equivalente a 9,5, o qual vai ser substituído para ambos os casos das amostras de 96. Isso vai acontecer sucessivamente, inclusive para aqueles casos em que tiverem mais amostras. Então, é feita a média de todos esses valores e o valor encontrado é atribuído a todos esses que são repetidos. Então, neste caso aqui, o valor encontrado foi de 31,5, então ele vai ser aplicado para todos aqueles que correspondem à marcação de 128. Então, depois de se realizar esse ranqueamento, colocar os postos e realizar as correções, nós vamos, então, distribuir os postos dentro da planilha. Então, no próximo passo, nós vamos reorganizar esses dados dentro da tabela novamente. Então, todos aqueles valores dentro de cada um dos grupos vão ser substituídos pelos valores dos seus postos para que a análise prossiga. Então, antes de prosseguir com a análise, é importante conhecer a fórmula que nós vamos utilizar. Então, o H, que é o teste de Kruskal-Wallis propriamente dito, ele consiste numa análise que é calculada pela seguinte forma, cujo N, em maiúsculo, é o número total de elementos ou de amostras a serem analisados. Então, consiste na soma de todos os valores de todos os grupos. Nessa segunda etapa aqui do cálculo, nós temos o somatório de R ao quadrado dividido por N dentro de todos os grupos, sendo que R é a soma dos postos em cada grupo ou coluna a ser analisado e o N a soma de elementos dentro de cada grupo ou coluna a ser analisado. Então, depois de organizar os postos, nós podemos prosseguir com essas etapas da análise. Então, calcula-se o R, que é a soma dos postos dentro de cada grupo, e calcula-se também o R ao quadrado, que é a soma dos postos elevada ao quadrado dentro de cada um desses grupos também. No próximo passo, calcula-se então a fórmula de H ou o teste de H propriamente dito. Então, neste momento, nós podemos substituir os valores. 12 dividido por 58, que é o N total de amostras. Então, notem que quando nós somamos as amostras do grupo A, grupo B, grupo C
e grupo D, nós temos um valor equivalente a 58, que é o N maiúsculo, que corresponde ao N total de amostras, vezes 59, que é N mais 1. Neste caso, nós aplicamos ao somatório os valores equivalentes a 4 grupos diferentes. Então, nós representamos aqui da seguinte forma: o somatório de cada um desses grupos elevado ao quadrado, dividido pelo N em cada um desses grupos também. E esse valor, ele é subtraído, então, de 3 vezes 59, cujo 59 representa o N em maiúsculo, que é o N total de amostras, mais 1. Depois que nós realizamos esse cálculo, nós temos, então, um H calculado de 29,628. Mas para que a gente consiga interpretar esse teste propriamente dito, nós precisamos também do cálculo do grau de liberdade para o teste de Kruskal-Wallis. Então, o cálculo do grau de liberdade, ele pode ser realizado de diferentes formas para diferentes testes. Cada teste, então, tem o seu conceito, sua fórmula e sua aplicação de grau de liberdade diferentes. Então, no caso do teste de Kruskal-Wallis, o grau de liberdade é dado por K, que é o número de grupos ou de populações que estão sendo analisadas, menos 1. Então, dentro da perspectiva de 4 grupos, nós temos um grau de liberdade igual a 3. Certo, gente? Mas o que isso significa? Nós calculamos um H, que deu 29, e nós calculamos também um grau de liberdade que deu 3. Mas como que nós interpretamos essas informações? Então, pessoal, depois de ter calculado o grau de liberdade, nós vamos analisar aqui na tabela de Qi quadrado a intersecção entre as informações do grau de liberdade e do nível de significância. Então, neste caso, nós consideramos o nível de significância de P menor ou igual a 0,05. E aí, o que isso significa? Quando nós cruzamos aqui as informações de um grau de liberdade de 3 para um nível de significância de 0,05, nós temos a informação de H tabelado de 7,81. Então, para interpretar isso, nós podemos observar se o H calculado ele é maior ou menor do que o H tabelado. Quando nós temos um H calculado menor do que um H tabelado, nós aceitamos a hipótese nula, então considera-se que esses grupos eles possuem distribuições iguais. Não há diferença entre esses grupos ou entre suas distribuições. Quando nós temos um H calculado maior do que o H tabelado, que é esse encontrado aqui pela tabela e é também o caso do presente estudo, nós rejeitamos H0, de que todos os grupos possuem distribuições iguais, e aceitamos a hipótese alternativa de que existem ao menos 2 grupos diferentes. Mas, como eu disse, pessoal, nós não temos a informação de quais são essas diferenças. Então, por isso, nós vamos fazer agora a demonstração no Biostat e também do teste complementar e sua interpretação. Então, no primeiro momento, nós vamos selecionar todos os dados de todos os grupos e colar no programa do Biostat. Em seguida, na aba de estatísticas, nós vamos selecionar o tópico de análise de variância, teste de Kruskal-Wallis. Nós vamos realizar para os 4 grupos, então nós vamos selecionar todos os grupos. E aqui, nesse momento, ele permite selecionar qual vai ser o teste complementar que nós vamos realizar. Uma vez que o teste de Kruskal-Wallis ele não permite determinar quais são as diferenças observadas, o teste complementar ele vai proporcionar essa análise mais minuciosa para determinar de fato quais são as diferenças que existem entre essas amostras ou entre esses grupos de populações. Então, o teste ele nos dá bastante informação, dentre elas informações que nós já encontramos. Então, o H de 29, próximo de 6, né, e essa diferença ela se baseia principalmente nos arredondamentos que acontecem, o grau de liberdade igual a 3, um R do grupo 1, né, que corresponde à soma dos postos, exatamente igual ao que nós encontramos manualmente, e assim sucessivamente, mas o principal, né, dessa tabela é exatamente esse tópico aqui que trata das comparações entre os grupos. Então, nós temos que entre o grupo A e B não foram encontradas diferenças significativas. Entre o grupo B e C,
não foram encontradas diferenças significativas. Entre o grupo C e D, também não foram encontradas diferenças significativas. Apenas foram encontradas diferenças significativas entre os grupos A e C, entre os grupos A e D e entre os grupos B e D. Partindo-se do pressuposto de que os grupos A e B continham neoplasias mais malignas e mais invasivas, nota-se então que nestes casos, correspondentes ao grupo A e B em particular, não foi observada diferença significativa, exatamente porque o marcador ele foi eficiente em ambos os casos, certo? Quando nós temos, no entanto, uma avaliação entre uma neoplasia do grupo A, entre o grupo A, que é considerado mais maligna e mais invasiva, e o grupo C, que é considerado uma neoplasia menos maligna e menos invasiva, nós temos diferença significativa. Isso significa, então, que os marcadores eles podem ter sido mais eficientes de fato no grupo em que a neoplasia era mais invasiva e mais maligna, né? E quando nós temos aqui uma comparação entre o grupo A e o grupo D, nós temos a mesma situação, uma vez que o grupo A corresponde à neoplasia diagnosticada em seu mais alto grau, e o grupo 4, ou grupo D, considera o grupo controle, sem nenhuma neoplasia aparente. Então, o que se esperava é que eles fossem diferentes, uma vez que em um nós tratamos da neoplasia em seu maior grau e no outro nós tratamos de um grupo normal, sem nenhuma característica neoplásica. E quando nós falamos do grupo B em relação ao grupo D, sendo que o grupo B é uma neoplasia e também mais invasiva e mais agressiva, em relação ao grupo D, que é o grupo controle e sem neoplasias, nós temos também uma diferença significativa entre esses grupos, exatamente porque dentro do grupo 2, em que a neoplasia é mais maligna, espera-se uma marcação muito maior do que no grupo normal, por exemplo. Então, pessoal, hoje o que nós tínhamos para falar eram esses tópicos, tanto da execução do teste Kruskal-Wallis, quanto da aplicação e também a sua interpretação, e nós nos encontramos num próximo momento para falar de um outro assunto. Até a próxima e muito obrigada!